Pessoal, dando continuidade à aula anterior, nós dissemos que as características dos seres vivos são expressas a partir de genes que estão presentes em sequências de DNA. Cada sequência de DNA é mais comumente chamada de cromossomo e cada ser vivo, de acordo com a espécie, vai apresentar uma certa quantidade desses cromossomos compondo o seu material genético. No caso da espécie humana, o total de cromossomos que está presente no núcleo das células é de 46. 46 cromossomos que constituem o chamado cariótipo humano. É bom lembrar que, como a nossa espécie é diploide, na verdade, o que ocorre são dois conjuntos completos de cromossomos nas células e cada conjunto apresenta 23 cromossomos, sendo que um deles é o cromossomo sexual. Ou seja, da mesma forma que eu falei 46 cromossomos, eu poderia também ter mencionado que o homem apresenta 23 pares de cromossomos. É por conta disso que os nossos cromossomos estão organizados em pares homólogos. Imagine que eu tenho aqui o conjunto 1 de cromossomos, ou lote 1, lote de cromossomos, e o conjunto 2. Nesse primeiro conjunto eu vou ter o cromossomo número 1, 2, 3, até o cromossomo 23, que nesse caso é o cromossomo sexual. No conjunto 2, eu também vou ter o cromossomo 1, 2, 3, até o 23. Então dá para perceber a ocorrência do cromossomo duas vezes, de acordo com o conjunto ao qual ele pertence. Então se eu tenho aqui no conjunto 1, cromossomo 1, no conjunto 2, eu também tenho um cromossomo 1. Mesma coisa em relação ao cromossomo 2, que vai aparecer duplamente a partir de cada conjunto, cromossomo 3, e assim sucessivamente até o último par. A única variação que pode acontecer é no indivíduo masculino com relação ao último par. Sendo esse o par sexual, no homem, esses cromossomos serão X e Y. Ou seja, esse par não é totalmente homólogo. No caso da mulher, o par sexual corresponde a cromossomos homólogos, uma vez que é o duplo X. Então, cada cromossomo desse aqui, como eu falei, forma o que a gente chama de par homólogo. Isso significa dizer que se eu tiver um gene aqui no cromossomo 1 responsável por uma característica qualquer, no outro cromossomo 1 eu vou apresentar um gene que também vai estar relacionado a essa característica. E assim sucessivamente. Por conta dos nossos cromossomos estarem organizados em pares, os nossos genes também vão estar organizados em pares. Ok? Vamos destacar que isso é uma condição de seres que são diploides. As células que constituem esses organismos são diploides, com exceção dos gametas. Os gametas vão sofrer um processo de divisão diferenciada que não vai manter a diploidia nessas células. Células gaméticas são haploides, apresentam somente um conjunto cromossômico do 1 ao 23. Tranquilo? Então, para a gente ilustrar melhor essa ideia, vamos levar em conta aqui esse par de cromossomos homólogos. Vamos aproveitar também e levantar os primeiros conceitos que precisamos aprender em genética, tá? Importante vai ser dominar esses conceitos para que a gente possa ter um entendimento cada vez mais crescente e aprofundado sobre a matéria. Então, dentre os conceitos, o primeiro que eu mencionei foi o próprio gene. O que é o gene? O gene corresponde a um conjunto de informações localizado em alguma região do cromossomo que, uma vez expresso, leva à manifestação de uma característica. Então, uma característica ou caráter vai ser apresentada de diversas formas pelos seres vivos a partir da expressão desses genes. Vindo agora para esse par de cromossomos homólogos, já que eles são homólogos, se eu tiver um gene em determinada posição
que é responsável por regular alguma característica, no outro cromossomo, na mesma posição, eu também vou encontrar um gene que também vai estar regulando essa mesma característica. Nesse caso, esse par de genes, posicionados no mesmo local, nos seus respectivos homólogos, formam o que a gente chama de genes alelos. Então, o que são genes alelos? São genes que ocupam a mesma posição ao longo de cromossomos que são homólogos. Esse local onde se encontra um gene é conhecido por locus. Então, o que é um locus gênico? É o local ocupado ao longo do cromossomo por um gene qualquer. Cada par de alelo constitui, por sua vez, o que a gente chama de genótipo. Ou seja, o genótipo é constituído por um par de alelos, que é parte integrante do patrimônio genético do indivíduo, e por trás desse genótipo está a forma como a característica vai se apresentar. Então, isso aqui é um genótipo, isso aqui é outro genótipo, e isso aqui é outro genótipo. Tá? É bom deixar claro, pessoal, que esse gene representado pela cor vermelha, junto a esse gene representado pela cor amarela, não formam um genótipo. Por quê? Porque não são pares alelos. Esses genes eles são não alelos. O genótipo pode se apresentar de duas formas. Isso vai depender dos alelos que o constituem. Se forem alelos exatamente iguais, ou seja, se eu tiver os mesmos genes formando esse par, esse genótipo é classificado como homozigoto. Então, o genótipo homozigoto ocorre quando os alelos são iguais. E nesse caso, como nós estamos identificando genes por cores, esse par aqui, ele é homozigoto porque ambos são vermelhos em um mesmo tom. Já esse par aqui intermediário, dá para notar pela cor, você tem um azul mais claro e um azul mais escuro, que estão representando alelos que são diferentes. Alelos diferentes levam a um genótipo heterozigoto. Então, aqui eu teria alelos diferentes. Até agora eu diria que está bem tranquilo, né, gente? Estamos tendo a oportunidade de atestar cada conceito desse por sua definição, utilizando esse esquema aí dos pares homólogos. Então, acredito que está bem fácil de a gente entender. Por último, não podemos esquecer de falar sobre fenótipo. O fenótipo ele vai corresponder a uma forma como uma característica qualquer pode se expressar, pode se apresentar. O fenótipo ele é um estado de uma característica. Por exemplo, se eu falar em característica cor da semente da ervilha, você tem a cor amarela e a cor verde. Cada cor corresponde um fenótipo para a característica cor da ervilha. A pessoa tem os olhos azuis. Qual é o fenótipo para a característica cor do olho nesse indivíduo? Azul. A pessoa tem olhos verdes. Qual é o fenótipo para a característica cor dos olhos desse indivíduo? Verde, tá? Então, o fenótipo é isso. E um detalhe que não pode ser esquecido é que ele pode ser o resultado da informação que está guardada no gene associada a fatores ambientais. Tá? Ou seja, o ambiente ele tem capacidade de alterar, de interferir em um determinado fenótipo. Por exemplo, imagine que para a característica cor da pele, o indivíduo ele tem genes para cor branca. Mas se esse indivíduo morar na praia e frequentar a praia, é natural que ele manifeste uma coloração mais escura, mais bronzeada em relação à sua pele, uma vez que ocorre incidência frequente de raios solares pelo local que ele mora, e aí você não vai ter o fenótipo exatamente correspondendo ao gene que ele possui. Você tem claramente o ambiente fazendo parte de como esse fenótipo está se expressando. Ok?
Bom, gente, chegamos ao fim dessa segunda aula de genética. Eu espero que os conceitos tenham ficado bem claros, pois nós vamos usá-los bastante daqui para frente. E tudo que eu tenho a pedir para você é que você se inscreva no canal, dê aquele like, ative o sininho, para que o nosso canal, que está aí dando os seus primeiros passos, possa progressivamente crescer e poder atender e poder ser útil a você da melhor forma possível, ok? Até a próxima aula!